Mas vamos lá. O último episódio não foi um dos melhores, mas eu tô confiante que ele vai conseguir voltar agora. Era só uma Morgana na minha vida. O gato? A menina chamava Morgana84. No começo a gente achou que era só um nick de internet, depois eles começaram a especular que era porque ela tinha 84 personalidades. Seria mágico. A conta que mandou a mensagem era a 84ª, né? Eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu acho que ela precisa de ajuda. Se você caiu de paraquedas aqui, oi, eu sou o Todinho e nessas últimas semanas minha vida virou de ponta cabeça. Tudo começou quando eu tive a brilhante ideia de marcar um encontro com uma garota que eu conheci na Dark Web. Oi? Morgana 84. Abre a porta, vai para a putaria, mano. E quando eu olhei pela janela, ela tava lá, me encarando fixamente. Ela só arrumou a cama e deixou um bilhete escrito: sempre ouço chamados ondulares. Rapidamente reconheço outros. 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 É tipo uma música do Kamaitachi. Acho que não. Não. Então eu tentei pesquisar isso no Google pra ver se eu encontrava alguma coisa relacionada e eu cheguei num livro chamado Livro do Desassossego. Pode ser. Quê? Tá bom, né? Então eu já O que pensei. implica que o nosso protagonista da história é o Dio. Eu vou precisar desse livro pra descobrir alguma coisa entre as páginas e não sei o quê. Como você arrumou Então isso eu aí? comecei a pesquisar sobre esse livro e ele basicamente fala como se o autor tivesse... O Diego apareceu. E eu falei, pô, Diego, você não quer patrocinar um Metaforando pra nós hoje, não? Ele, não, tem uma coisa melhor. E ele me mandou. Aposto que ele nunca tinha visto. Eu não faço ideia de como que ele achou isso. Eu não consigo ver o Diego caindo nisso. Entendi. Fundido a própria personalidade dele com a obra. Tanto que o livro é dito como se o autor fosse o Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não existe. Na verdade, esse livro foi escrito pelo Bernardo Soares. Só que ele se projetou tanto como um personagem de uma obra fictícia. Agora eu tô questionando todo o meu senso de realidade. Calma, eu não entendi, calma. Pera, me diz que, na verdade, isso é só uma história que se passa no universo paralelo. Calma, não, deixa eu ver, eu não entendi o que ele falou. Já pensei, isso deve ser algum tipo de criptografia, que eu vou precisar desse livro pra descobrir alguma coisa entre as páginas, não sei o quê. Então eu comecei a pesquisar sobre esse livro e ele basicamente fala como se o autor tivesse fundido a própria personalidade dele com a obra. Tanto que o livro é dito como se o autor fosse o Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não existe. Na verdade, esse livro foi escrito pelo Bernardo Soares. Só que ele se projetou tanto como um personagem de uma obra fictícia que... Foi isso mesmo que ele disse. Fernando Pessoa não existe. Agora... Não, pera. Será que... Eu acho que ele quer dizer, num sentido meta, de que como supostamente o escritor do livro é o Bernardo Soares, o Fernando Pessoa, para o livro, não deveria existir, mas ele tá no livro e isso não faz sentido. Eu acho que você tá sendo muito bonzinho e na verdade ele só inverteu, porque o Bernardo Soares... Eu acho que ele tá falando isso sim, porque ele tá falando da própria história também. Ele tá se fundindo com a história. Mas Bernardo Soares era um dos nomes que Fernando Pessoa usava pra escrever. Eu sei, guerreiro. Ele inverteu, só isso. Sim. Mas... Tá, vamos lá. Ele se perdeu dentro dessa realidade. Então ele chegou num ponto de questionar sua própria existência. Ele fala que tudo que ele sente só é sentido para que ele possa escrever sobre aquilo. Então, basicamente, esse livro é uma doideira sobre personalidades. E tem até uma parte que ele fala que ele criou várias personalidades nele mesmo. Supimpa? Tchacabum? Parece que tudo agora faz sentido. Então eu encontrei um PDF do livro e comecei a procurar pela frase do bilhete. Só que essa frase não existe nesse livro. Ué, tem alguma coisa errada. Então eu comprei o livro físico, porque eu imaginei que seria algo relacionado com as páginas ou algo assim. Tem uma outra coisa, guerreiro, também. Diga. Que não é só loucura minha, porque é o que eu tô consumindo assiduamente. Uhum. Ele tem um quesinho assim
tipo, nessas partes aí de, eu fui investigar, aí eu comprei o livro, dei uma passada por cima. E tem um episódio que tem uma abertura, ele faz uma abertura idêntica à do Projeto Humanos. Idêntica. Só que ele é o projeto bônus bom, então. Sim, é o Projeto Humanos que são 5 vídeos sobre Dark Web e não 35 episódios sobre Pará. Entendi. É o projeto Diga-se de passagem, eu gosto muito do fascínio que o brasileiro tem por Dark Web, né? Porque é cool. Eu não entendo o que é Dark Web. Porque Dark Web pra mim sempre foi o jeito que boomer hollywoodiano escrevia sobre a Deep Web. É isso mesmo. Tá basicamente isso. Hoje em dia, mais do que nunca. Mas eu queria dizer que eu fico muito feliz que ele comprou uma nova versão do livro do Fernando Pessoa. Que estava escrito em português, então as versões não importam tanto. Não, e aqui tá escrito Fernando Pessoa. Sim. Não o autor de verdade. Sim. Exatamente. Isso só deixou ele mais confuso. Tipo de enigma Por que estão insistindo tanto pela perspectiva correta. E eu comecei a procurar pelas palavras-chave e anotar o número das páginas que elas aparecem pela primeira vez. Tipo, a palavra sempre aparece pela primeira vez na página 8. Não, essa a palavra ovo simplesmente não mas qual o Diego? que quebra totalmente minha teoria. Peraí. Mas se eu tenho que pegar as palavras que não... Ele falou ovo em vez de ouço? Ele escreveu ouço e falou ovo? Acho que sim. Parece que sim. Fez. Tipo, a palavra sempre aparece pela primeira vez na página 8. A palavra ovo simplesmente não existe. O que quebra... Obrigado. De fato, a palavra ovo simplesmente não existe. Obrigado. Oi, Terreira aí. A palavra ovo, tal qual o Fernando Pessoa. A gente pode começar uma lista de coisas que não existem. Coisas que não existem nesse universo, né? Fernando Pessoa, a palavra ovo. Isso que dá dar um livro pra uma pessoa que nunca aprendeu português. Mas como ele nunca aprendeu português, minha teoria. Ele é claramente formado em várias temporadas do podcast do livro. Eu tava prestes a perder muito tempo fazendo isso, mas graças à minha procrastinação eu decidi entrar nos comentários do vídeo. E eu vi um comentário que falava que se juntasse a primeira letra de cada palavra formava a palavra socorro. Gênio. Gênio. Às vezes você pensa... Porra. Não, eu tô... O Selbit 2 demais. Eu tô perdidaço já nesse processo. Desde o Fernando Pessoa não existe, eu já não tenho mais chão. A menina deixou um bilhete pra ele que dizia sempre ouvo palavras ondulares. Sempre ouvo palavras ondulares. Tá escrito ouço. Rapidamente reconheço outra. Aí ele pesquisou esse quote, ele chegou no livro do Fernando Pessoa, que falou que não existe. As personalidades. Fernando Pessoa, como todos sabemos, não existe. E aí ele viu nos comentários do vídeo dele uma teoria que é o mais idiota da criptografia possível. Falando, e se a gente pegar a primeira letra dessa frase, fica socorro. Porque isso é um plot point, né? A menina, ela tinha medo de si mesma. Porque ela... Eu queria saber onde que entra o P no socorro. O Johan já deixou bem claro que ele não assistiu Paranoia Agent, mas vocês assistiram? Vocês lembram daquele episódio da menina que tinha dupla personalidade? Que ela queria casar, mas de noite ela era garota de programa? Sim. Então, é basicamente esta personagem, a Morgana 84, tirando o fato de que ela não é garota de programa. Ela só você podia ter falado do... Você podia ter falado do Saga. Podia ter falado do Saga também, é verdade. O Saga era garoto de programa e queria se casar. Mas é uma coisa exatamente também, porque ela só fica meio maluca. Ela fica dando uma risada de coringa. Porra, é bom demais a risada de coringa, caralho. Falava que se juntasse a primeira letra de cada palavra formava a palavra socorro. Boa noite, chat. Às vezes você pensa em algo tão complexo e acaba esquecendo de fazer o básico. Tomar no cu o livro do desassossego, só veio pra tirar meu sossego. Mas, ok. Por que socorro? Que ele fica duplicando o áudio, de ajuda ou algo assim? Torna mais difícil mandar entender mensagem o que pra ele tá ela, falando. só que nada, ela simplesmente desapareceu completamente do mapa. Então eu resolvi analisar as gravações que eu tenho pra ver se eu encontrava alguma coisa, pra ver se eu deixei algo passar.
mas não tem absolutamente nada. Então eu comecei a estudar sobre transtorno dissociativo de identidade, que foi o que ela disse que tinha. E esse transtorno basicamente faz uma pessoa ter 2 ou mais personalidades. Tipo, tem gente que relata que tem mais de 15 personalidades. É verdade, meio só doideira, o mas do Matheus Capão. sei lá. Tipo, a pessoa tem uma personalidade completamente diferente da outra. E eu confesso que eu achava que isso era palhaçadinha de jovenzinho de Twitter que gosta de inventar doença. Mas tem casos muito antigos sobre isso. Tem até um cara que a outra personalidade dele falava outra língua. Tipo, como é que finge isso, mano? Mas se a Morgana realmente tem transtorno de personalidade, o mais plausível é que essa outra personalidade dela tá colocando ela em risco de alguma forma. É como se ela tivesse escrito essa mensagem e se afastado pra tentar me proteger, porque como que eu vou ajudar ela sem ter nenhuma informação? Mas isso era o que eu pensava. Até o Stalker voltar. Ele me mandou essa foto de um desenho. Porra, que desenho bonito! Da cagada, e tinha um dragão, um esqueleto voador voando em cima de um prédio, mas ele vai abduzir uma pessoa. Você tá dizendo que é o dragão, eu do lado tem um relógio apontando pra aparentemente 4 horas e um Bluetooth. Tá bom, né? Eu baixei a foto e Não, Deus abençoe o Selbit, na moral. Vamos tentar resolver o enigma. Não vou dar, eu não tenho cérebro pra isso. É a metade das 4 horas, então 2 horas. É, tá. E aí você conecta no Bluetooth as 2 horas numa escrivaninha, numa livraria. Tem um... Daí vai... É na Livraria Cultura, caralho. Sim, lá na Paulista. Isso. Caralho. Mas, ó, eu não sei se o dragão da Livraria Cultura lá da Paulista tem um pinto. Nem esse tem um pinto. Esse não tem um pinto também, não. Esse tem. Você tá vendo o pinto, Johan? São bracinhos, Johan. Deixa Porra, tá. Meu Deus. Johan, você é doente, cara, vai se tratar. É os olhos manhã, verdes e o coração tá cheio, né? É 1h, por isso você tá vendo piroca e tudo. É o horário da piroca, né? Meia-noite, horário oficial do óleo. Do óleo de piroca. Tá na hora do pau, já diria o coisa. Vamos lá, vai. Coloquei no editor de imagem pra olhar mais detalhadamente e ver se eu encontro alguma coisa. Eu comecei separando os tópicos pra tentar criar uma lógica. Do lado esquerdo tem um relógio, um Bluetooth e um número 12. O que isso quer dizer? Meio-dia pras 4 Bluetooth. E no lado direito tem um dragão voador. Se você reparar bem na cabeça dele, tem o que parece ser uma seta. E parece que esse dragão vai abduzir um carinha que tá lá embaixo gritando: socorro! Oh meu Deus! O dragão vai me assassinar inteiro! E tem um prédio do lado dele. Mas o carinha. qual o sentido disso? Por que isso tá desenhado em papel higiênico? Não faço a menor ideia. Eu passei muito tempo olhando pra essa imagem, tentando entender a correlação entre um dragão voador que vai abduzir um carinha com uma seta na cabeça e um relógio Bluetooth meio-dia. Então, eu deixei isso pra lá e fui fazer outra coisa. Eu achei que era meio. Tudo na minha vida. E o cara faz Jurassic Park. Só o Me deixa, é um dinossauro. Mas na cena final tem meio que uns esqueletos de dinossauro. Na moral, o risco é Itália. Gênio, tá? Uhum. Ele vai pegar a resposta porque ele viu o Jurassic Park. Pertinente, que é um baita filme. Tipo, no museu, assim. É o melhor de ter visto a hora do pau, uma né? ideia. Então eu peguei a foto pra olhar e faz sentido. O dragão não tá voando, ele tá pendurado por cordas. Então esse papel tá querendo me indicar um local? Eu comecei a procurar por todos os lugares possíveis no Google pra eu descobrir onde tem um dragão pendurado em cima de um prédio. Eu gosto que o cara faz um overthinking, então pode... O cara... Eu gosto muito do overthinking do cara. Eu não acredito que ele assim, a gente pensou por 3 minutos. Ele serve A gente não pensou por 3 minutos, guerreiro. Fale por você, fale por você, eu não pensei, ponto. Eu só confiei. Eu acho legal porque eu me sinto inteligente. Dragão pendurado em cima de um prédio. E... nada. Então eu comecei a pesquisar por museus, porque isso muito provavelmente vai estar num museu. E eu comecei com certeza vai ter um dragão dentro do museu. Só que procurando por dragão eu não achei exatamente. Então eu comecei a procurar por dinossauro. Você tá perto dessa região mesmo. Tá... Essa nova adaptação de Uma Noite no Museu tá foda. Tem nada muito sólido, é só um museu que tem dinossauro. Isso é muito aberto, não significa muita coisa. Mas ligando as pistas, eu tenho um relógio, um dinossauro pendurado e um prédio. Então é isso que eu tenho que encontrar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Big Bang. Então, Londres? Eu comecei a procurar por museus que tem dinossauro em Londres e eu encontrei alguns.
Então Ele eu comecei falou a olhar o Big catálogo Bang ou desses Big museus Bang? pra ver se Ele eu falou encontro Big algo Bang. parecido e nada. Essa merda não existe. Não tem nada sobre isso e é frustrante, porque eu sinto que eu conheço esse lugar, mas eu não consigo lembrar. Essa sensação é uma droga, porque eu sinto que a resposta tá na minha cara, mas eu não consigo resolver. Essa merda não faz sentido nenhum. e ele não Porque pensou se em é um sexo. local, por que ele quer que eu veja? Qual é o ponto? E pra isso fazer sentido, tem que ter alguma coisa lá pra mim. Tem que ser um lugar plausível e não em Londres, do outro lado do mundo. Então eu comecei a pesquisar por todos os museus que tem em São Paulo e comecei a ver em qual deles tem um dinossauro pendurado em um prédio e um relógio. E adivinha? Não achei porra nenhuma. Ah, desisto, foda-se. Depois de um tempo eu tava conversando com um amigo sobre isso e quando eu mostrei a imagem pra ele, ele falou uma coisa que muda absolutamente tudo. Ele disse: um dragão voando em cima de uma biblioteca? Biblioteca, é isso. Eu tava achando que era um prédio, mas na verdade é uma biblioteca. E acontece que no nosso primeiro encontro, antes da gente voltar pro parque pra se despedir, a gente foi numa biblioteca lá perto, que é a Livraria Cultura, que fica na Avenida Paulista. Eu lembro claramente de lá ter um dino dragão pendurado no teto. Supimpa! Então na verdade o bilhete é um convite? Eu tenho que ir lá 4 horas da tarde no dia 12? Mas tem um problema. Dia 12 já passou. Merda. Mas se você olhar bem, isso não é um número 12, e sim /2. Ai, caralho! Gênio demais! Na computação, a barra significa divisão. Então eu pensei, se eu dividir o número de livros na estante por 2, a estante tem 44 livros. 44 dividido por 2 é 22, que é exatamente o dia Agora de ele tá. hoje. Caralho, o hoje é cérebro dia dele tá se expandindo exponencialmente. Porra, eu tô muito feliz que a gente acertou metade do puzzle. Na moral. Do próprio puzzle, mano. Então eu pensei, se eu dividir o número de livros na estante por 2, a estante tem 44 livros. Eu gosto que a divisão tá do outro lado, mas enfim. Sim, completamente aleatório, 44 foda-se. dividido por 2 é 22, que é exatamente o dia de hoje. Puta que pariu, hoje é dia 22. Então eu saí correndo pra biblioteca porque só tinha algumas horas. E pra minha infelicidade tava um trânsito maldito, mas eu consegui chegar a tempo. E lá tava ele, o dinossauro maldito voador. Eu sabia que eu conhecia isso de algum lugar. E o cálculo que ele fez tá errado, ele tava apontando pra seção 15. Agora tudo faz sentido. Não, né? A gente tinha que dividir alguma coisa por 2. E sim uma criança numa biblioteca. Supimpa! Pô, é tipo aquela Então eu já música liguei do o Rogério Bluetooth Salado. e saí caçando alguma coisa pela biblioteca igual idiota. Porra, qual que você acha que vai ser o nome do Bluetooth? Vai ser alguma coisa muito foda. Eita, bicho, um dragão. E eu encontrei um Bluetooth chamado Route 13R Vive Firi É isso aí. E na hora eu já saquei o que era, porque eu sou o todinho dos Enigma. Route 13 é basicamente uma criptografia. Route vem de rotate e o 13 é que roda 13 vezes. Mas 13? Ela votou no PT. É porque ele já tinha feito 22 e ele precisa meter um 13 pra mostrar que... É, ele precisa mostrar que não é nem esquerda nem direita, pra frente. Pra frente. Pra enigmas. O Cellbit ele destruiu a internet, né? O Cellbit ele chegou assim igual uma bomba e terraplanou esse ambiente. como assim roda? Bom, eu teria que te ensinar a Fico história muito pra feliz que ele tenha explicar feito isso. Mas basicamente tinha um rei chamado Júlio César e ele queria mandar uma mensagem pra outro cara, mas ele não queria que ninguém soubesse o que César tava escrito. não era rei. Então ele criou um disco com 2 alfabetos alinhados. Assim, Mas, quando cara, ele tá gira o falando que disco, você ele vai sabe trocando mais uma que o letra Cezinha pela do outra. Enigma? E a senha é quantas vezes ele girou o disco. Se ele girou 2 De vezes, história, a senha é vou 2. dizer que Se eu sei girou um pouquinho, 5, é 5. Se girou 13, Não, você tá é 13. sendo Que é o caso presunçoso. do Route 13, que é Mas o que ele fez? basicamente cifra de Pelo amor César de da Deus. geração Z. E traduzindo o nome do Bluetooth, formava a frase: é invisível aos olhos. Que é uma frase do Pequeno essa Príncipe, frase que é na boa. verdade é: o essencial é invisível aos olhos. Então eu peguei o livro e comecei a olhar pra ver se tinha alguma coisa escondida nele, mas não tinha absolutamente Pequeno nada. Príncipe, não! Um saco de É. livro, tá? Não! Um saco de livro, Pequeno Príncipe, tá? Puta que me pariu, Sim. moleque chato. Mas se é o único livro que você leu, ele é o melhor livro que você deu.
E daí você se pergunta se realmente vale a pena ler livros. Não, o Pequeno resposta não. Príncipe, o Pequeno Príncipe é o poderoso chefinho dos livros. É verdade. Ele é, É verdade. de fato é. Ele e Arte da Guerra. É. Sim, porra. O... A Arte da Guerra é um dos livros que eu aposto que ninguém leu. Lógico que Mas não precisa ler. Ah, que é Dá isso, pra fazer uns Sukiaki. Todos os coaches financeiros do planeta leram Arte da Guerra. Não leram. Porque se Claro se que tivesse leram. lido, Eles leram sim. não eles teria leram enxergado sim. finança. Leram, Ah, leram aí sim. foi. Já. Você tá dizendo então que eles mentiram pra mim? Sim. Vou dizer que sim, hein? Eu acho que não, eu confio no. Eu confio mais que eles tenham lido do que eles tenham entendido e interpretado. Não, aí você. Aí já é um pulo muito grande. Não, então, exatamente. Não, ó, eles Porque pra interpretaram. eles não enxergarem finança é porque eles entenderam o que eles leram. Eles não, leram eles interpretaram, eles só interpretaram errado. Exato, Eles- então eles leram. Não, Eles eles leram leram o resumo, no máximo. Eles leram por audiolivro enquanto tomavam banho. Eles É pra devem ter economizar Arte da no Guerra tempo. É tipo o quê? 100 páginas? Ele é curtinho. Não, ele é curtinho. Ele é curto, mas acho que não é só 100 páginas, não. É, mais ou menos isso. Eu me lembro porque uma vez eu ganhei esse livro num bingo. Boa. Muito bom, né? É o prêmio de terceiro lugar, né? Podia. Sei lá, sei lá. Eu gosto muito das histórias do Sukiaki porque elas são muito aleatórias. Tipo, eu ganhei um livro no bingo, eu quase comprei uma criança. É um livro do Primeiro bingo, então prêmio, aleatório R$3 assim. mil Você ganha o prêmios no segundo. bingo, por isso que você joga bingo. O segundo Vou comprar uma bicicleta. Assim, eu não quase comprei uma criança, me ofereceram criança pra comprar. E você ficou dividido, não vem com esse papo, não. Não assuma crimes na internet, por favor. Meu sonho é ser pai solteiro. Você poderia Tá ter bem. sido. Vamos lá, terminar. Eu comecei a olhar todos os livros do Pequeno Príncipe um por um e nada. Então eu comecei a pensar que alguém Todos. tinha Cada vez pegado o tava livro que eu tudo igual. precisava. Ele Eu saí comprou procurando todos pela os biblioteca Pequeno pra alguém com Príncipe da aquele livraria. livro, mas Não, não ele só foi tinha folheando. ninguém. Que droga. Então eu fiquei sentado lá na biblioteca lendo o Pequeno Príncipe pra ver se eu encontrava alguma coisa, mas nada. Só que quando eu fui devolver o livro, eu percebi Por que que na será? estante tinha um QR Ah. Code. Eu pensei que era coisa da biblioteca, sei lá, mas eu escaneei Claro. só por curiosidade. E tinha um tipo Sim, de não. criptografia, um texto esquisito. M5, G1, A1, A15, A9, C9. Cansei. Então eu comecei Bingo. a pegar as letras e os números e comecei a caçar as páginas que elas estão. Tipo, na página 5 eu Não. pego a primeira linha que aparece Não. a letra M. Na página 1 Porra, eu pego a claramente primeira não é linha esse que o aparece a letra G e assim vai. Mas É assim. tem um problema, Eu não não tem entendi. página 5. Droga. Então eu resolvi tentar usar o número de livros que tava na imagem que o Stalker me mandou, que é 42. Então eu fiz como se as letras fossem as 44. colunas. Era 44. Porra. Ele tá se contradizendo bom demais. Que isso, é Gênio, narrador não confiável isso aí. Gênio, tá? E os números as linhas. Pô, Então M5 No final, G1 ele é uma das A1S, personalidades da Morgana. A15S, A4R. Não, tinha um plot no meio da história que alguém ficava tocando a campainha dele de noite e ele abria e não dava pra saber quem é. Eu joguei a pedra aqui que ia ser um plot twist muito bom se ele que estivesse tocando a própria campainha. Realmente. C9 é A, J6 é E, G1 é D, e assim forma Resamaed. Que? Eu fiquei na dúvida se eu tava fazendo na página certa ou se isso era um anagrama ou algo Vai do tipo. tomar Mas no antes de tentar qualquer coisa, eu decidi inverter. Ao invés das letras serem as colunas, elas vão ser as linhas, e os números vão ser as colunas. E assim M5 fica D, G1 fica E, A1 fica S, Vai A15 escrever fica desculpe. C, A4U, C9L, J6P e G1 fica E, que forma a palavra Ele vai ter que comprar esse livro, ele rabiscou ele todo. e traduzindo todo o resto fica. Desculpe, mas essa é a única forma de enganar E ela. Ele nunca foi na porra da Livraria Cultura. Então, É, Você tá Porra, mentindo pra mim, guerreiro. Primeiro, genial. Amo o Todinho e todos os vídeos que eu vi dele. Que foram esses 4. Porra, bom demais. É o episódio do Yu-Gi-Oh! Que o Yugi tem que ficar trocando com o Yuguinho. Pra ganhar do Pegasus. Do Pegasus. Só que no caso ela é o Pegasus também. pô, mas eu gostei muito do enredo desse novo Silent Hill.
Porra, mas se não der o play no último vídeo na sequência aí, você é maluco, tá? Pagar.